Olá, um bom dia para você, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, quem sabe, né, uma madrugada. Aqui quem fala é o Wellington e é um grande prazer, né, estar aqui com você para compartilhar esse conteúdo, um conteúdo eu demorei vários anos, né, para compartilhar esse conteúdo que pode enriquecer a sua vida pessoal e profissional, que tem a ver com como escolher uma escola de inglês, como que eu realmente saio, né, como é que eu faço uma escolha correta. Me apresentando um pouquinho, gente, eu sou empreendedor social, também fellow do programa Red Bull Amapico e do programa Young Leaders of the Americas Initiative e agora também CEO do projeto GPS do Inglês, um projeto que me deixa muito animado, né? Muito entusiasmado, pois eu tenho ajudado muita gente a desvendar esse bicho de 7 cabeças que é o inglês, né? Para muita gente é um bicho de 7 cabeças e eu vou ajudar vocês hoje. Antes de começar a falar sobre o conteúdo em si, eu quero que você pare um pouco comigo e pense nessa pergunta que está aí na tela para vocês. O inglês, ele é importante para você? Para você, caso você tivesse o inglês fluente, será que você estaria num cargo melhor? Será que você teria acesso a melhores oportunidades? Quem sabe, então, trabalhar em outros países ganhando em dólar ou em libra? Você consegue imaginar isso? Você já imaginou isso algum dia? Ou então, você imagina realizar aquele sonho, né, de entender a sua música favorita em inglês sem precisar de legenda, tradutor, de nada? Ou quem sabe assistir um filme sem legenda, sua série favorita, sem precisar entender as piadas em inglês, entender essas nuances, ou quem sabe, caso você tenha um sonho de estudar em um país de língua inglesa, de repente a graduação, ou mestrado, ou doutorado, ou em última instância, né, fazer uma viagem, fazer de repente um mochilão para conhecer vários países do mundo, né, para não ter problema, visitar museus, atrações, e não precisar de guias. Imagina só, uma viagem sem guia para traduzir tudo para você. Caso alguma dessas perguntas, né, seja afirmativa para você, esse conteúdo foi feito especialmente para te ajudar. E antes de a gente começar, caso curta esse conteúdo, compartilhe, comente, dê a sua opinião, para que a gente consiga enriquecer, né, ainda mais esse material, e compartilhe com aquele seu amigo, compartilhe com aquela sua amiga que está precisando realmente do inglês, que precisa que o inglês seja uma realidade e não seja somente um projeto. Tá bom, pessoal? Vamos lá então. Antes da gente começar, eu queria trazer um cenário aqui para vocês com relação ao aprendizado de inglês no Brasil. Tem uma pesquisa do British Council de 2019, trazendo que somente 5% da população brasileira fala inglês. E aí, quando eu vi esse dado, eu me assustei, né? Eu tive um grande medo, um grande susto. Nossa, eu fiquei chocado, porque imagina, todas as escolas do Brasil, né, ou a grande maioria das escolas, na grande maioria, você tem aula de inglês da 5ª série, hoje, né, do 6º ano, até o ensino médio, né, do ensino fundamental ao ensino médio. E existe uma quantidade enorme de pessoas fazendo cursos de inglês, seja em escolas tradicionais, seja em escolas menores, seja no ensino online, ou mesmo com professores particulares. E ainda assim, 5% somente falam inglês. É um percentual muito baixo. Ao mesmo tempo, a Cato fez uma pesquisa dentro da plataforma dela, em que a diferença, né, salarial entre um profissional com domínio de inglês é de até 70%. Você consegue imaginar isso? Só o fato de você ter o inglês, você quase dobra o seu salário. E eu conheço vários casos que esse percentual é até maior. E agora, olha só o cenário, analisa comigo esse cenário. Eu tenho salários maiores, oportunidades profissionais melhores e ao mesmo tempo eu tenho pouquíssimas pessoas que falam inglês. Então, qual que é o meu projeto para você? O que eu quero que você
Imagine na sua vida ser parte desses 5% e assim ter acesso às melhores vagas de emprego, às melhores oportunidades profissionais. É isso que eu imagino para você. Então vamos lá, gente, para a pergunta que eu vou responder para você que está aqui nessa aula de hoje, que está aqui compartilhando seu tempo comigo. Se eu perguntar para você, como que você escolhe uma escola de inglês? Que resposta que você me daria? Você falaria preço? Ou seria indicação? Ou muitas vezes foi a lábia, né, da vendedora, foi a lábia do vendedor. Você realmente sabe escolher uma escola de inglês? Isso realmente é verdade na sua vida? Para mostrar o impacto de uma decisão errada nessa escolha, eu vou compartilhar um dado aqui com vocês. Fiz uma pesquisa agora, recentemente, para entender um pouquinho qual que era a média de preço de um curso de inglês entre online e um curso presencial em uma cidade do interior de Minas Gerais. Nas escolas presenciais, né, e online, pesquisei vários outros cursos que nós temos, que são disponibilizados no mercado. E na média, gente, nós temos um valor entre 250 a 635 reais. Esse valor pode variar um pouco para baixo, caso existam cursos populares de inglês, né? Às vezes existem projetos sociais, então você pode encontrar cursos mais baratos, ou, dependendo de algumas cidades, esse valor é bem mais alto, né? Chegando até R$2.000. Mas, de um modo geral, fica dentro dessa faixa. Só para a gente estabelecer um padrão aqui. Imagina só, você tem esse valor mensal. Todo mês você paga esse valor de curso de inglês. Agora imagina, caso você tome uma decisão errada, de escolher uma escola errada, de escolher um método errado para você, no mínimo você vai perder R$3.000. E mais importante, gente, não é só o valor, tá? Além dos R$3.000, que é uma quantia considerável, você ainda perde o seu tempo e tem um sentimento muito grande de frustração. Eu não sei se você já passou por isso, mas acontece que você começa o curso em uma escola e aí, de repente você não gosta desse método, reincide o contrato, paga a multa e no ano que vem começa o curso em uma outra escola, volta nesse nível básico, então você não consegue evoluir no seu aprendizado graças a uma decisão errada. E eu não quero que você tome decisões erradas, eu quero te ajudar. Eu cansei de ver tantos amigos, tantos colegas, tantos profissionais tomando decisões erradas com relação à escolha de uma escola de inglês. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, um pouco da minha história. Eu comecei efetivamente a mudar minha vida quando eu fiz 30 anos. Então toda aquela história, né, toda aquela desculpa que muitas vezes a gente fala, nossa, mas eu sou muito velho para aprender inglês. Não, gente, a minha história com o inglês começou com 30 anos. Começou com 30 anos em que eu realmente comecei a mudar a forma de encarar o inglês e usar o método que eu uso no GPS do inglês. Então fiquem tranquilos, fiquem tranquilas, dá tempo. E por isso que uma das perguntas mais importantes a serem respondidas eu vou te ajudar hoje. E aqui, gente, essa aqui é uma montagem, né, uma pequena montagem de uma experiência, né, de uma viagem internacional que eu fiz junto com a minha esposa. E foi muito interessante essa viagem, porque uma das melhores sensações que existem na vida é de você ir para qualquer lugar do mundo, porque o inglês, ele abre portas. O inglês, ele abre muitas portas. Eu nunca imaginei que isso seria possível. Eu tinha certeza que eu seria deportado ou seria preso, e eu consegui viajar sem ter nenhum problema. Então isso foi incrível. O inglês, ele me proporcionou atingir muitos sonhos na vida pessoal e também na minha vida profissional. E aqui, falando um pouquinho da vida profissional, aqui algumas experiências que eu tive. Eu fui selecionado, fui um dos brasileiros selecionados em um programa de intercâmbio com tudo pago para os Estados Unidos. Eu tive a experiência, né, de ir no Cirque du Soleil no dia do meu aniversário, visitar a Amazon, visitar a Microsoft. Então foi um sonho, tudo graças ao inglês.
Se eu não tivesse o inglês, nada disso seria possível. Nada disso seria possível, gente. Então, o inglês ele muda vidas. E agora, recentemente, eu acredito que seja um pouco difícil para vocês enxergarem aqui, acabei de ser aprovado em um programa de mestrado nos Estados Unidos. Então, imagina, pessoal, o inglês ele está mudando a minha vida, ele já mudou a minha vida. Se eu não falasse inglês fluentemente, nada disso seria possível. E para falar inglês fluentemente, temos que tomar decisões certas na escolha de uma escola. Agora que vocês conhecem um pouquinho mais sobre mim, eu queria contar um pouquinho da minha experiência. Passei por 9 escolas de inglês, já tive professores nativos de países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Nova Zelândia, África do Sul, Austrália. Já fiz intercâmbio somente de idiomas. Já tive várias experiências com inglês. E hoje eu consigo entender claramente qual é a melhor forma de você escolher uma escola. Porque a maioria dessas decisões, dessas escolas que eu fiz no passado, fizeram com que eu perdesse muito dinheiro. Muito dinheiro. E eu não quero que você sofra desse jeito igual eu sofri. E o que eu vou fazer com vocês aqui agora, gente, é contar o que ninguém me contou. O que nenhuma pessoa de escola de inglês fala para você. E que nem pessoas de intercâmbio falam para você. Eu vou contar para você qual que foi o pulo do gato. Antes de contar o pulo do gato, vou tomar uma aguinha aqui. Vamos lá, gente. O que você deve levar em conta na hora de escolher uma escola de inglês? Tá certo? Vamos lá. Vou te ajudar a fazer do inglês uma realidade. Primeira coisa, gente. Antes de você escolher uma escola de inglês, antes de você assinar um contrato de 1 ano que vai deixar você preso, que vai deixar você presa em um contrato que tem uma multa gigantesca, na maior parte dos casos você precisa entender quais são os tipos de ensino que existem, né? Geralmente nós temos aula em grupos, né, pequenos, geralmente 4 alunos, grupos grandes até 20 alunos, ou individual. Você pensou se você prefere fazer aula presencial ou online? Se você prefere ter aula com um professor ou uma professora brasileira ou nativa de um outro país? Então essa é a primeira série de perguntas que você tem que responder. Que tipo de aula que você se enxerga melhor? Será que você gosta de ter aula em grupos grandes? Às vezes uma aula em um grupo maior ela é mais vantajosa para você, porque você precisa das outras pessoas para compartilhar. Mas muitas vezes para você o melhor é a aula individual. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Muito cuidado com a aula online ou presencial, porque muitas pessoas falam que a aula presencial é perfeita, outras falam que a aula online é perfeita. O que a gente tem que entender nas aulas online você tem mais flexibilidade e você não vai gastar com transporte. Na aula presencial eu consigo ter um contato mais próximo com o professor, porque o feedback é direto, ele consegue entender outras coisas, de repente facilita, porque é perto do seu trabalho ou perto da sua casa. Isso tem que ser coisas para serem levadas em conta antes de você escolher uma escola de inglês. Porque não adianta nada você fazer uma aula, conheço muita gente que faz isso, você escolhe um método online que parece as mil maravilhas, só que você não assiste. Então você precisa ter mais consistência nesse tipo de método. Então cuidado, primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Outro cuidado que temos que tomar cuidado, né? Cuidado com cuidado. Professor nativo, ele é o melhor professor do mundo? Não necessariamente, gente. Muitas pessoas falam que o melhor inglês são com professores de outro país. Agora imagina só, você que está aí do outro lado, você daria uma aula boa de português? Eu com certeza não, porque eu não lembro sobre mesóclise, não lembro sobre orações subordinadas. Então muitas vezes são professores, são pessoas que estão no Brasil em intercâmbio e vão dar aulas de inglês. Se a sua meta for conversação, pode ser que seja um bom professor, mas e na parte de estrutura? Será que eles vão ser professores bons? Será que vão ser as melhores opções para você? Então essa é uma primeira parte para você pensar antes de escolher uma escola de inglês.
Segunda coisa, gente, duração do curso. Aqui, geralmente, a gente nunca vai tão profundamente para entender as diferenças e diferentes métodos. Existem escolas de inglês que falam que você vai ficar fluente em 1 ano. Existem outras escolas que colocam 1 ano e meio. E mais algumas que colocam cursos de 5 anos. O que eu quero que você... Todos eles têm pontos negativos e positivos. O que eu quero que você reflita nesse caso é... Quando você aprendeu português, quando você ainda era uma criança, você estudava... Por quanto tempo você tinha... Quantas horas por dia você estudava português? Era todo dia, certo? Porque você estava sempre exposto ao português, com várias e várias pessoas. E eu faço uma pergunta para você. Você parou de estudar português? Você continua estudando português por vários e vários e vários anos. Vários anos. Ou seja, muito cuidado que não existe uma fórmula milagrosa de duração. Se você estuda todo dia por 1 ano, é diferente de você estudar todo dia por 5 anos. Então, o que tem que ficar muito claro quando você for visitar uma escola é que tipo de conteúdo que é oferecido nesse tempo. Porque 2 aulas por semana em 5 anos ou uma aula todo dia por 1 ano, para você, eu quero que você pense, depois você comenta aí, qual desses 2 métodos vai ter mais sucesso para você? Uma aula todo dia ou 2 aulas por semana, por 5 anos, por um tempo maior? Quero que você pense nisso na próxima vez que você for escolher o seu curso de inglês, a sua escola de inglês. Terceira questão, gente, que eu comecei a falar e eu queria continuar a falar aqui com vocês agora. Qual é a frequência de aulas? Eu já tive essa experiência no passado, em que no começo, uma das escolas de inglês que eu fiz, né, eu tinha um momento que era 3 aulas por semana de 40 minutos. Só que meu horário no trabalho ele mudou, e aí com isso eu comecei a fazer 1 aula por semana aos sábados. O que aconteceu? O meu rendimento caiu muito no sábado, porque era muito conteúdo no mesmo dia, então a aula ficava chata, a aula ficava insuportável. Ao contrário que 3 vezes por semana eu conseguia aproveitar muito mais. Então é algo para você entender. Tem pessoas que se adaptam melhor a uma aula maior aos sábados, mas pela experiência que eu tenho, é melhor você ter mais aulas em um tempo menor de tempo, um tempo menor, do que ter períodos maiores. Então, é isso que você tem que entender esses 2 modelos. E um terceiro modelo, que é muito famoso, é o modelo de imersão. O que é o modelo de imersão? Quando você geralmente pega um final de semana inteiro e você vai ter só contato em inglês. Qual que é a grande ideia, gente, da imersão? É você ter um momento para você simular estar em outro país, que as pessoas vão falar só em inglês. Qual que é a análise que você vai ter que entender, né, desse ponto? Que geralmente são programas bem caros. Qual é a minha necessidade? Eu estou destravado no meu inglês? Eu consigo falar? Eu consigo me comunicar? Próxima questão. Eu não consigo fazer essa imersão por minha conta? Então é algo que você tem que analisar com muita calma, porque muitas vezes as pessoas elas acham que em um final de semana ela vai aprender a mesma quantidade de conteúdo que ela aprenderia em um semestre. Isso nem sempre é verdade. Gente, cuidado com fórmulas mágicas, tá? Muito cuidado. E na frequência, isso é algo que você tem que levar em conta. Tá certo? Todo mundo entendeu? Mais aulas durante a semana são melhores do que poucas aulas concentradas. Na maioria dos casos, esse é o método que melhor funciona, gente. Continuando. Metodologia. Ai, metodologia.
Isso aqui é algo que sempre me perguntam, tem vários amigos, várias amigas que me perguntam: Wellington, qual é o melhor método? E aí muitas vezes acontece o seguinte: nossa, Wellington, tal escola ela tem uma caneta especial. Nossa, Wellington, tal escola tem essa plataforma. Nossa, Wellington, tal escola tem tal tecnologia, tem um drone, né, que fala com você, tem um robozinho. Cuidado, gente. O que funciona para o seu amigo pode não funcionar para você. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. As pessoas são diferentes. As pessoas aprendem de forma diferente. E não é porque algo tem tecnologia que é melhor. Muito cuidado para não ser levado por tecnologia. Existem algumas escolas que oferecem plataformas com 1 milhão de recursos. Só que você não usa. E aí o que adianta? Você pagou caro para ter plataforma, aplicativo, livro, música, só que você não usa nada. Então, cuidado com essa metodologia mágica. Existe um método que funciona melhor para você, e é nisso que eu ajudo as pessoas no GPS do inglês, é construir um caminho específico para você. O caminho do João é diferente do caminho da Maria, que é diferente do Pedro. E isso depende de qual objetivo que eles têm. Se meu objetivo é fazer uma viagem de férias, os conteúdos que eu preciso estudar são diferentes daqueles se eu estou tentando um mestrado nos Estados Unidos, por exemplo. Se eu estou tentando um mestrado, eu preciso ficar bom, vou dar uma habilidade aqui de exemplo, na escrita, porque eu vou escrever muito. Agora, se eu vou fazer uma viagem de férias, uma viagem mais tranquila, a escrita não é tão importante, mas o ouvido e a fala são mais importantes. Então o método tem muito a ver com isso, tá ok? Isso é algo que eu trato melhor no GPS do inglês, mas eu quero muito que você entenda. Não existe essa fórmula mágica que a tecnologia não estudará por você. Entenda isso. Ela não estudará por você. Então, quando você vai numa escola e vai perguntar sobre o método da escola, o que você precisa muito perguntar nesse método, como que eles aplicam essa tecnologia? Existem resultados reais? Como que foi criado esse método? Em que se baseia? Em que esse método é baseado? Quais são os critérios usados que fazem com que esse método funcione? É isso que você tem que entender. Entender qual que é a metodologia da escola. Porque nem sempre a escola mais famosa é a que mais se adequa para você, que está aí do outro lado. E aí, pessoal, tá gostando? Estão gostando? Tá gostando você que está aí do outro lado? A gente já está aqui, tô contando com vocês, né? Falando vários pontos importantes para você escolher uma escola de inglês de um jeito assertivo, para que você não precise desperdiçar tempo e dinheiro. Eu não quero que você desperdice mais recursos. E eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, que já passou por pelo menos 2 escolas, sabe do que eu estou falando. Eu passei por 9, gente. Passei por 9 escolas. Então, eu passei por até encontrar a melhor forma de chegar à fluência. Aproveita que você está aí, coloque sua dúvida, comente, compartilhe com seu amigo, que vai ser um prazer ajudar você nessa jornada para atingir a fluência no inglês. Próxima pergunta, gente. Próxima pergunta que você tem que saber quando pensar em uma escola de inglês. Qual é o nível dos alunos? E antes de dar o exemplo que eu quero dar aqui nesse slide, vou fazer uma pergunta para você. Imagina que você está numa sala de aula de 0 a 10, né? São as notas dessa escola. E todos os alunos, a grande maioria, tira nota 4. Mas você tira nota 6. Você é um bom aluno? Para essa sala? Nessa sala você é um aluno excelente, num nível incrível, um nível fantástico. Agora vamos imaginar um segundo exemplo.
você continua tirando sua nota nessa sala de aula, só que nesse caso a sua nota é 7,5. Porém, a nota de todos os alunos em média é 8,5. Nessa segunda sala, você continua sendo um ótimo aluno? Talvez não, né? Porque você passa a ter um outro nível de exigência. E isso que eu quero que você pesquise, procure quando você vai procurar uma escola de inglês. Tá, qual é o nível dos alunos que estão aqui na escola? Eles realmente estão aprendendo? Eles estão evoluindo no inglês deles? Porque aqui eu quero compartilhar com vocês geralmente um efeito que acontece. Imagina que uma escola tenha 300 alunos. Mais ou menos 200 deles estão no nível A1 e A2, de acordo com o critério do CFR. Desses 300, né? 80 estão no nível B1 e B2 e 20 estão no nível C1. Que, para quem não conhece isso aqui, é um critério de classificação europeu para definir os níveis de inglês. Então, outra coisa, se esqueça do nível básico, intermediário e avançado. A gente precisa saber do seu nível em termos concretos. Agora imagina, gente. O que está acontecendo com essa escola? Eu tenho vários alunos no nível básico, eu tenho 200 alunos no nível básico, mas de repente eu só tenho 80 no próximo nível intermediário, e eu tenho só 20 no nível avançado. Será que essa escola realmente é boa? Ou será que vários alunos só ficam nesse início e poucos continuam o curso? Mais importante, por que eles não continuam o curso? Será que essa escola realmente está entregando? Será que essa escola realmente está entregando um conteúdo de qualidade? Ela está ajudando esse aluno? Porque a quantidade de alunos que entram na escola não quer dizer nada. Mais importante é entender quantos alunos se formam, para você ver se realmente está tendo resultados efetivos, se você está tendo uma transformação. Então, quando você for procurar um curso de inglês, seja online, presencial, professor particular, pergunte qual que é o nível dos alunos aqui da escola. Qual o percentual deles que está em cada um desses níveis? Se você tiver um percentual muito grande de pessoas no básico, desconfie. Talvez essa escola não tenha um conteúdo de tanta qualidade. E tente entender melhor por que isso acontece. Próxima questão extremamente importante. Quais são os professores dessa escola? Como são as professoras dessa escola? E existem 3 coisas que você precisa identificar para escolher uma escola, para ter uma escolha assertiva de uma escola de inglês, de um método de inglês. Primeira coisa, gente, didática. Não adianta, em primeiro lugar, não adianta um professor ter o doutorado, ser PhD, se ele não sabe transmitir isso para o aluno. Porque ele vai saber esse conteúdo somente para ele. Então, essa é a primeira coisa. Qual que é a didática dos professores? E aí eu quero contar uma dica para vocês que pouca gente percebe isso. Geralmente, o que as escolas fazem? Elas têm um truquezinho, né? Um truquezinho, não vou dizer um truque sujo, mas um truque para segurar o aluno. As escolas colocam as melhores professoras e professores nos níveis básicos. Por quê? Eles precisam que esse aluno não desista. Então, geralmente, aluno de livro 1 tem os professores mais incríveis, mais fantásticos. Professores fenomenais. Só que vai passando de nível, vai passando de livro, os professores não são tão bons. Então, primeira coisa para você avaliar, que você pode perguntar quando for procurar um curso de inglês: como que é a didática desse professor? Eu posso assistir uma aula, 2 aulas, 3 aulas com professores diferentes em horários diferentes? Principalmente você que é adulto. O ensino do adulto é diferente do ensino da criança. Será que a escola, ela entende? Será que o método dele é feito para o adulto? Então, primeira coisa que você tem que entender, didática. Segunda coisa,
qual é a qualificação desses profissionais? Eles são especializados no ensino da língua inglesa ou são estudantes que fizeram um intercâmbio que querem fazer um extra? Será que a qualidade da aula é a melhor? Mais uma vez, você tem que entender qual é. Isso não é mandatório, tá, gente? Mas você tem que analisar qual que é o perfil desse aluno, desse professor, porque muitas vezes ele está só fazendo um bico. E ele sabe muito bem falar inglês, mas ele sabe transmitir da melhor forma possível? Às vezes não. E isso vai prejudicar a qualidade do conteúdo entregue para você. E todos nós queremos chegar no nível de fluência, queremos sonhar, queremos que os nossos sonhos sejam realizados. Viagens, profissionalmente, com viagens, né? Com sonhos pessoais, com sonhos profissionais. Então nós não queremos que o conteúdo seja entregue de qualquer jeito, ainda mais porque é um investimento que você está fazendo. E a terceira questão, é interessante perguntar, os professores possuem algum tipo de certificação? Existem várias certificações, e essa é uma pergunta muito boa para você fazer na escola. Faça essa pergunta e espere a reação da atendente, a reação do atendente do outro lado. Isso é uma novidade? Ele vai se sentir surpreso? Ela vai se sentir surpresa? É uma coisa nova? Porque isso vai dar uma base para você se esse corpo docente continua se atualizando. E é interessante entender qual é a data da última certificação. Porque o mundo ele muda muito, tem novas técnicas, novas formas de ensinar, de entregar um conteúdo com melhor qualidade, mas imagina que esse corpo docente teve uma certificação nos anos 90. Será que essa certificação é tão válida? É algo interessante para você avaliar na hora de pensar numa escola de inglês. Então, professores, esses são os 3 principais pontos. Próxima questão. Cuidado. Muito cuidado com o marketing que é feito pelas escolas, com as propagandas feitas pelas escolas, principalmente pelas franquias. Porque os comerciais são lindos, maravilhosos, incríveis, todo mundo tendo sucesso e alegria e tudo mais. Mas cuidado, as propagandas são feitas para mostrar para você que o conteúdo ele é perfeito. E muito cuidado. Faça uma busca, essa é uma dica que eu gosto muito de dar para os meus alunos. Procure no Reclame Aqui. E eu tenho certeza que você tem alguma amiga, tem algum colega de trabalho, tem algum amigo que já teve problema com a escola de inglês, que fez 2 meses de curso, não gostou e foi um problema, foi um baita de um problema, uma dificuldade imensa para cancelar o contrato. Eu sei do que você está falando, se você já passou por isso, eu também já passei por isso, eu sei a dor de cabeça que é, tive que entrar no Procon, quase entrei num processo contra uma das escolas que não queria ressarcir o meu dinheiro. Então cuidado, gente, cuidado com o marketing, muito cuidado. E também cuidado com programas de indicação. Muitas vezes também nós vamos para uma escola de inglês porque temos amigas, temos amigos nossos que nos indicam. Porque essa pessoa ganha uma vantagem na escola que ela estuda. E esses são programas super válidos, porque você quer ajudar. Mas cuidado com esses programas, tá? Cuidado com esses 2 pontos, porque nem sempre esse conteúdo que seu amigo está indicando, igual eu falei antes, ele é o melhor para você. Às vezes foi bom para ele, mas para você não. Então muito cuidado nessa parte, cuidado com o marketing, tente ser o mais cético possível. Tente ser o mais cética possível nesse quesito, porque vai ser tudo perfeito, mas de repente na hora não vai acontecer. E agora, 3 perguntas fundamentais que eu quero que você pense, tá? 3 red flags. Primeiro, você daria uma boa aula de português? Já falei essa pergunta anteriormente, volto a repetir. Didática, gente, volto a repetir, isso é extremamente importante. Muito cuidado com metodologias incríveis e de repente professores péssimos.
muito cuidado. Isso acontece muito em algumas escolas que têm professores nativos, porque muitas pessoas acham que ter um professor de outro país é perfeito para essa pessoa. Só que esse professor não sabe dar aula. E aí, dependendo do momento que você tá, não vai adiantar nada, né? Dependendo do momento, vai mais te atrapalhar e vai te deixar receoso, você vai ficar travado e às vezes não vai ajudar. Segunda questão, gente, intercâmbio não é a solução para todos os problemas. Eu quero que você pense com muita calma, quero que você escute com muita calma isso, porque eu tive uma experiência, eu fiz um intercâmbio para ensino de inglês, né, para aprendizado do inglês. E na minha escola tinham muitos brasileiros, muitos brasileiros. 60% da escola eram de brasileiros. E para vocês terem uma ideia, isso doía muito em mim. Primeiro dia que as pessoas chegavam, né, chegavam alunos toda semana, quando chegavam alunos, as pessoas chegavam super animadas. Nossa, porque eu vou fazer a diferença, vai ser incrível e tudo mais. Só que davam 2 dias, acontecia o efeito que todos ficavam desanimados. Porque eles percebiam que intercâmbio não é essa bala de prata, né? Não é essa solução milagrosa. Muitos deles achavam que era só chegar num país de língua inglesa que a mágica aconteceria, ele nem precisava estudar, nem precisaria estudar. Por exemplo, ele não sabe verbo to be no Brasil, não aprendeu em português. Agora imagina você, se você não sabe em português, você vai ter que aprender de algum jeito, gente. Não tem mágica, tá? E é melhor você gastar em reais do que gastar em dólares ou em euros. Então, intercâmbio não é solução para todos os problemas. Porque a maioria das pessoas acham que passar 1 mês ou 2 meses vai mudar a vida da pessoa. Não é assim, gente. A maioria das pessoas que eu conheci no meu intercâmbio, olha que eu já fiz 3 intercâmbios, ficavam extremamente insatisfeitas, só que tinham vergonha de postar isso no Facebook. É possível ter uma experiência incrível no intercâmbio? É sim. Você tem que hackear o sistema, você tem que ter formas alternativas de fazer isso. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo somente sobre o meu intercâmbio, porque sabe uma coisa que eu fazia para melhorar meu intercâmbio? Ao invés de ficar só na sala de aula, eu visitava imobiliárias para fazer orçamento, visitava outras escolas de inglês, outros estabelecimentos que não tinha nada a ver com a escola de inglês. E era incrível, eu participava de eventos, participei de muitos meetups, muitos encontros, e ali sim você consegue evoluir o seu inglês no intercâmbio. Agora, com a escola é caríssimo, e não é um jeito mais adequado para você aprender. Vale muito mais a pena você aprender em reais. Muito mais barato, muito mais efetivo. E a terceira questão que eu quero que fique muito claro é: não existe um único método perfeito. Não existe, gente. Não existe o melhor método, o método milagroso, o método que serve para todas as pessoas. Isso não existe. Primeiro, porque as pessoas aprendem de forma diferente. Eu tenho certeza que todo mundo teve um amigo, ou de repente era você, né, na escola, que ao invés de prestar atenção nas aulas, ficava desenhando. Ou ficava fazendo esquemas. E ainda assim conseguia tirar notas excelentes. Tem pessoas que aprendem melhor ouvindo. Tem pessoas que aprendem melhor conversando. Tem pessoas que aprendem melhor lendo. Então, não existe uma única forma. Qualquer curso que fale para você que é a solução milagrosa, desconfie, porque isso não existe. Isso é mentira. Mentira. Não existe um método milagroso. Não existe. E agora queria deixar muito claro para vocês que o inglês é uma jornada e nós não precisamos pular etapas. Não tenha pressa, gente. É melhor, você precisa entender que é uma caminhada. E o primeiro passo dessa caminhada é a escolha da escola que você vai estudar. Então, antes de você sair atropelando tudo, vá com calma. Vá com calma, realmente leve isso a sério, porque isso pode mudar a sua vida.
assim como mudou a minha e de várias outras pessoas. E eu fico muito feliz quando eu falo sobre isso, porque se eu tivesse 25 anos, 18 anos, e alguém falasse para mim que um dia eu estaria falando inglês fluente, eu achava que era possível, só que no fundo, sinceramente, eu achava que aconteceria de forma mágica. Só que não aconteceu. E hoje, depois de ter feito vários intercâmbios em outros países, viajado para mais de 20, hoje eu conheço 23 países, ter projetos aprovados internacionalmente, recebendo em libra, recebendo em dólar e entendendo um filme em inglês, nossa, para mim isso é um grande prazer e eu quero muito ajudar você, eu quero muito, muito, muito ajudar você a não ser mais enganado por várias artimanhas e dar mais embasamento na escola de inglês, ou na escola ou no professor particular. Eu quero ajudar você a escolher o melhor método. E todos esses pontos que eu trouxe para você agora há pouco é para ajudar você a fazer a melhor escolha. Para que você não tenha mais um ano em que o inglês não aconteceu. Eu não quero que você deixe isso somente para janeiro. Eu quero que o inglês seja uma realidade na sua vida. Eu quero te dar um caminho.